como surgiu, né, esse conhecimento? Quem transmitiu esse conhecimento, né, essa arte de pegar madeira e transformar em uma obra como essa? Eu trabalhava com ferro e madeira. Nós era cigana, minha família é cigana. Veio da Palestina em 1850. Veio pra cá, da Palestina. Aí lá ficou uma parte do Rio Grande do Sul e outra parte do Rio Grande do Norte. A minha já conhecia minha avó. Aí nós andávamos, meu pai, eu criei pelo meio do mundo, andando de cigano, por 22 anos. Na Paraíba, Rio Grande, mas no Ceará, Pernambuco. Meu pai trabalha de ferreiro. Aí eu aprendi logo cedo, porque meu pai botava, ele era assim, ele ia pro agreste, botava uma vazante, pro agreste, no litoral. Aí quando tirava, era 3 meses, já abandonava, ia pro sertão. Chegava lá no inverno, o pessoal ia botar uma rocinha pequena, ele gostava de comer verde. Então botava rocinha. Com 3 meses abandonava, nós já ia embora. Ele ia comer aquele monte de roça e ficava lá. Ele trabalha, montava uma oficina, trabalha de ferreiro, fazia espingarda, lá mesmo. Aí eu aprendi com 12 anos a fazer água, espingarda. Aí rodei. Aí a turma foi se espalhando, eu fiquei em Juazeiro 9 anos em Juazeiro do Norte. Eu trabalhava em espingarda. Aí eu tinha uma mulher, ela não deu mais certo, ficou 4 filhos com ela, 5 filhos. Aí cheguei aqui, em Juazeiro. Em Juazeiro em 71. 71. Sim. Aí fiquei aí sozinho, triste porque eles tinham deixado a minha por tudo para o Ceará. Meu pai já tinha morrido. Aí eu casei com uma mulher muito direita. Muito direita. Vivi com ela 38 anos, 39 anos. Ela morreu aqui. Eu estou aqui até hoje. Aí não dava para fazer espingarda na época que faltava material. Eu comecei foi quando começou as carrangas, em 71, 72. Nos anos 70 que explodiu. Eu enganchei nas carrangas. Foi nos anos 70, não foi que explodiu? Foi. Aí nos anos 71. Aí começou o Sobradinho, na época, os engenheiros vinham de fora, americanos, aí, sabia da lenda da carranca. Aí não tinha. Eu falei, o que faz essa carranca, rapaz? Eu não tinha uma para ver. Não tinha uma, aqui não existia carranca não. E a carranca foi o seguinte, a carranca foi de 1860. É até uma história bíblica. Porque o Brasil passou por quase 400 anos de escravidão. Os escravos vinham, traziam escravos, navio negreiro. Aí quando foi em 1850 e 60, os padres foram contra. Porque a igreja comia 5% de cada escravo que era vendido. Aí a igreja foi contra. Aí os capitães, os comerciantes e os fazendeiros foram contra os padres. Andaram matando o padre. Esse padre chamava Francisco de Lafoet. Ele deixou Salvador e subiu para o interior. Ele é italiano, mas não foi mais a família dele, mas meio preso. Aí ele veio para o interior, chegou aqui em Curaçá, encontrou o rio. Aí ficou em Curaçá. Aí ele sabia fazer canoa. Porque todo padre tem uma arte. Aqui tinha um que era pedreiro, fazia pia. Morava aí, conheci ele. Aí então, fazendo ele sabia a história da carranca. A história da Arábia, a carranca veio da Arábia. Ele sabia da história, ele fez as canoas, aí juntou-se com uma negra, chamada Bicuíba, já fugida também. Aí teve 4 filhos. Aí um dos filhos era Francisco, era o Bicuíba, Francisco Bicuíba de Lafoet. Começou a fazer carranca e botar nas barcas. Aí isso já em 1880 para 90 por aí. 1880. Aí ele fez carranca há 30 anos.
Já fazia encomendada, aqui tinha uns animais ferozes, o nego d'água, o minhocão, a onça, cobra. E a carranca era para amedrontar os animais. Aí ele, quando foi em 10, veio os barcos a motor. Aí ninguém quis mais carranca. Aí era só o barco a motor. Que eu comandava, voava o barco, era com a velha e com a. E tem aquele centro, né? Empurrando. Sim. Santiago Maior. Aí ele foi extinto as carrancas, ninguém quis mais carranca. Ele que parou. Aí para 10, 20, 30, 40, 50, aí enfim, foi abandonada. Aí veio um senhor, 3 doutores do Rio de Janeiro. O Paulo Bardal, conheci muito. Eu nem gostava muito, eu não gostava da entrevista. Não gostava de mim, não. Mas ele vinha sempre lá em casa. Ele fez pesquisa, 3 pesquisas no Rio. Uma parece que foi em 50, depois em 60, e a outra foi era ele, professor Bardal e Antônio de Carvalho, e o outro doutor não sei. Aí ele pesquisou do Baixo ao Alto São Francisco. E conseguiu só carranca no médio ao Alto São Francisco. Ele achou 64 carrancas. Ele falou para mim, era carranca jogada, carranca chiqueira, no beijo d'água, outra jogada fora do rio, umas só o resto da carranca, outras perfeitas ainda. Aí conseguiu essas 64 carrancas. Aí ele lançou o livro, o livro está ali, eu vou pegar para você. Ele lançou o livro e contando a história da carranca, a história de Bicuíba. E ele fez exposição Fortaleza, aqui em Juazeiro e Petrolina, fez em Fortaleza, fez em Recife, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. As carrancas estão lá no Rio de Janeiro. As carrancas. Acho que eu vou mostrar as carrancas aí. Essas que encontraram aqui na região? É, aqueles encontrou no Rio todo. Eles encontrou. Aqui não tinha carranca, não. Aí eu, para fazer a carranca, deu trabalho porque eu não tinha uma para ver. Não tinha que olhar, nenhuma. Aí na época, estava passando um filme no cinema, tinha cinema aqui, chamado King Kong. Um gigante macaco. Você viu? Já viu ele? Sim. Clássico. Aí eu mandei um colega meu que já morreu, tirar a foto do King Kong. Aí por ele eu fiz a primeira carranca. Aproveitando muita coisa dele, né? Aí chamava carranca macaco. Mas veio um senhor de Recife que botou uma lojinha aí e começou a comprar umas carrancas. Aí ele apelidou Carranca Vampiro. Carranca Vampiro. Modo dos dentes. Que as de Guarani quase não tem dente. Muitas não tem só a boca mesmo. E as minhas eram muito agressivas. Foi a carranca até hoje que mais vendeu. Porque a bicha tem agressividade, o povo quer. E as de Guarani quase não vende. Eu particularmente, seu Betinho, eu conheço mais as carrancas do senhor, a carranca vampiro, do que as Guarani. A Guarani são pesquisadores que compram. Eu devia fazer um aqui essa semana. Eu tenho uma encomenda lá. Porque a mais clássica é a do senhor, né? Você chega ali no Centro de Cultura João Gilberto, você encontra a carranca vampiro, né? Eu vou existia. Aí tinha um colega meu que trabalhava lá, eu pedi, faça a carranca, eu já trabalhava com madeira. Aí ele disse, eu fiz. Fui o mato, peguei, fretei o arrular e fui com 3 paus. Aí foi a primeira carranca. Aí Manelito e Messias, nós trabalhávamos nós 3. Cada um dizia uma coisa pro outro. Aqui na região. É aqui. O Messias já morreu, o Manelito está vivo ainda. O Manelito não era artesão, parou logo. E eu comprei até hoje. Quanto tempo já, senhor? Foi em 72. 72? 72. Aqui na região foi o início. Juazeiro. Foi o início. É na rua 4. Na rua 4 aqui. Na Zolaria. Aqui nas Olarias, é mais antiga. Zolaria. Então,
Seu Betinho, eu tinha uma dúvida, que foi até um questionamento que eu tive lá na faculdade, que é o seguinte, né? É, nós temos um modelo arquitetônico que é o gótico, que surgiu no século XII, né? Com as catedrais medievais na Europa. É, por volta do século, acho que 17 a 18, não me recordo bem, surge um reflorescimento desse estilo, com o neogótico, né? Ou seja, o revivalismo, uma espécie de tentar voltar, tentar buscar a cultura medieval para trazer para esse período moderno, assim. E nesse estilo, nesse novo estilo neogótico, surge as gárgulas, né? Eu acho que o senhor assistiu aquele desenho do Corcunda de Notre Dame, que tem aquelas gárgulas, daqueles tipos vampiros, monstros, em cima das catedrais. E aí surgiu uma pequena dúvida, né? As carrancas, elas poderiam ter alguma origem lá nas gárgulas das catedrais góticas medievais? Medievais nem tanto, né? Porque elas surgem já nesse período um pouco mais moderno. Mas será que teria alguma ligação, alguma origem? Rapaz, diz que ela veio da Arábia, né? Daquela região da Arábia. As carrancas. Diz que antes de Cristo, 5.000 anos já existia. Era chamado cabeça de proa. Antes de Cristo, 5.000 anos. Existiam nas embarcações. Botavam uma mulher bonita, botavam um leão, botavam uma coisa. Era cabeça de proa. Naquela época, vem de longe a carranca, é uma história longa. Você assim. Eu achei até um cara em Recife me mostrou uma peça de metal. Ele mostrou eu tenho essa peça lá em casa para vender. Achei 25 mil e não vendi. Era um animal. Era um homem virado animal com 3 chifres. Agora o chifre é muito bonito. 3 chifres na cabeça. E ele comendo o rabo do outro cara. É uma peça de metal que acharam no mar. No mar. Olha, é uma coisa muito antiga. Aqui é de metal, só tem aqui o pé aqui. Quando eu cheguei, mostra a metade do corpo, a metade do outro corpo e o chifre. O chifre é um negócio invocado, o chifre invocado. Entendeu? Ele estava querendo vender lá essa peça, mas para colecionador. Para colecionador. Ele postou só na foto. É verdade. Invocado. Agora é num país de lá, é um país diferente, não é daqui. E um pouco mais assim, seu Vitinho, e com relação a sua infância, né? A sua leitura, aos seus estudos. Tu chegou e estava. Não, eu era cigano, ninguém estudava. Vim estudar aqui em Juazeiro, fiz a 8ª série. Mal feito aqui em Juazeiro. Cheguei em 70 e eu casado não deu para não fazer nada. Eu tinha pouco estudo na época. Eu estudava, eu sabia saber uma carta e tudo. Eu aprendi com meus colegas. Meu pai cigano não pode estudar. É contra. Eu falava com eu namorava 10, 14, 15 anos, eu tinha uma namorada e eu precisava falar com os colegas. Aprendi, eu sabia tudo já. Quando eu entrei na escola aí não deu trabalho para a 4ª série. Não deu trabalho, mas eu sabia quase tudo. Eu sabia. Através de meus colegas, mas meu pai não sabia não. Não queria não? Não. O senhor é natural de onde mesmo? Eu sou de Itaipu, Rio Grande do Norte. Itaipu. A cidade é quase litoral. De origem palestina. A de origem palestina, minha família. Nós cheguei aqui, aí minha mãe era. Eu acho que minha mãe era de Portugal, minha mãe. Mas meu pai. Agora meu pai é filho de um índio, daqui do Pernambuco. A minha avó transou com um índio e nasceu meu pai, só meu pai. Aí tem sangue de índio e sangue lá da Palestina. Palestina. A mistura. Da cor, né? É. Pois é. É aqui dos. É os índios de. Qual é o nome? É aqui no Pernambuco. É Funiô. Uniu. Índio Funiô. Eu vou olhando os outros índios lá, eu olhando os Funiô lá, parece comigo mesmo os caras. Parece. É tudo branco, amarelo. Seu Betinho, e com relação à valorização, né? Nós
vivemos um tempo hoje em que os jovens, eles não buscam mais tentar aprender uma arte como essa, né? Ou seja, Rapaz, continuar esse ponto cultural específico. eu sinto uma dor muito grande, sabe o que é? Eu gosto muito de repórter, eu pego quase 5 repórteres por dia. Televisão e rádio. Olha, o rádio devia falar, cada um com. Tem país aí como a Alemanha, lá você procura um trabalhador e não acha. Lá o doutor, o formado, tem que fazer sua casa. Muitos tem que fazer sua casa mesmo. Ele tem que saber fazer aquilo. Porque não tem trabalhador. Lá não acha. Lá vai fazer uma fila, vai vir de outros países. E então, eu tá com 20 anos, não tá com mais, tá com 30 anos. Mais de 30 anos, fui 70, 80, da década de 80. Disse que um dia trabalhar na época era quase R$ 600. Aqui era 30. Um dia de serviço lá. Porque lá não tem quem trabalhe. Eu sinto muito, o rádio falando aí, não fala para o cara arrumar uma própria arte para trabalhar. Só fala em emprego. Me reto com isso aí, a televisão e o locutor fala, rapaz, arruma o teu Senai, é apenas uma profissão, uma arte para você viver, sem precisar de trabalhar para ninguém. Eu fico retado com isso. Bota no emprego e tal, fica trabalhando no emprego, quando daqui termina e pronto, fica desempregado. É porque eu acho, Vitinho, que tem um preconceito muito grande com isso, né? Ou seja, um mestre de obras, um escultor, ou seja, acho que o jovem hoje, ele só almeja aqueles cargos profissionais bem, né, superiores. Elevado. Não, eu quero ser um doutor, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado, né? Ou seja, e de certa forma, ele esnoba esse tipo de profissão, que é muito importante, né? Quero saber como foi a relação e o contato do senhor com Ana das Carrancas, né? Que também é um ícone regional também, Ah, né? eu vou mostrar o retrato, até procurando para lhe mostrar, eu com ele em Brasília. Mandei em Brasília, ela e a filha dela, Maria. Aí Maria tinha 12 anos na época. Ela tem mais de quase com 60. Ó, passei muito em Brasília. Uma exposição lá. Fomos em São Paulo, fomos em Salvador, Recife. Andei com ela há muitos anos. Com ela. Era uma mulher analfabeta. Era uma mulher artista da porra. Mas ela não criava muitas coisas. Ela fazia sempre a mesma coisa. Ela fazia imagem de santo também, mas fazia mais era jarro com a carranca para plantar. Ela fazia jarro com a carranca, com a cara de uma carranca. Mas não era vampiro não, era diferente. É diferente. Seu Betinho, uma curiosidade técnica, com relação à madeira, existe uma madeira específica para o senhor trabalhar, que o senhor gosta de trabalhar? Sim. Rapaz, no lugar de carranca é emburana. Chama emburana, chama umburana, Sim. tudo de nome. Em carranca, em escultura, né? Mas para fazer negócio de arma, é louro canela. Louro canela é uma grande madeira para qualquer coisa. Para porta, ele faz porta dela. É o louro canela. A melhor madeira aqui para mim que existe. Aí vem um angico, vem aroeira, mas ninguém trabalha, é muito duro. Só garoba não dá banco, mas não dá presta não, acaba com os motosserras. O senhor tem assim um aluno bem aplicado ao qual o senhor ensina, por exemplo, todos os seus ofícios, assim, porque existe essa relação, né? O mestre e o aluno aplicado. O senhor tem assim um aluno que segue a cartilha mesmo? Tem. Olha, O senhor? tem um rapaz que trabalha aqui, o Negão, né? Ele chegou e só lixava. Olhei para ele assim, rapaz, esse foi o último que eu ensinei. Tem outro que eu estou ensinando agora também. Aí ele disse, só lixa só. Lixou 10 anos por mim na colar, debaixo do pé de pó ali. Eu disse, rapaz, você vai fazer, rapaz. Aí deu um modo aí, deu a dica a ele. Fez a primeira, da hoje é um carranqueiro, dá um tapar em tudo aí. Tem peça feita dele ali. Aprendeu mesmo. E ele trabalha de pedreiro, eu vou trabalhar mais de pedreiro, só por acaso eu trabalho. Meu trabalho é isso que eu trabalho.
não vou atrás de ninguém, trabalho o que eu quero, paro quando eu quero. Porque quem trabalha para si, tem a sua opção, uma profissão assim, você não vai ser obrigado a trabalhar mandado. Você vai trabalhar de pedreiro ou trabalhar numa firma, você é mandado lá dentro. Aqui não, você é livre. Só que, só faz se quiser, não vamos deitar. Entendeu? É livre, você é livre, cara livre. Ou qualquer coisa. E assim é a vida.